pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente volta pra falar de Cherry Magic, a gente chegou ao 4º episódio e aí eu vim aqui comentar com vocês o que eu tô achando do anime, né, o que aconteceu nesse 4º episódio, trazer aí algumas das minhas perspectivas. A coisa ficou bem divertida, tá cada vez mais animado, eu gosto muito do ritmo de Cherry Magic, então agora vamos falar um pouquinho sobre esse 4º episódio. Antes da gente fazer isso, deixa eu te lembrar que o like no vídeo é muito importante porque ajuda no engajamento do canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos, inclusive sobre os próximos episódios de Cherry Magic. E claro, já me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. E por lá eu sempre comento outras coisas que eu tô lendo ou que eu tô assistindo, que às vezes não saem aqui no canal. Inclusive também algumas coisas que eu tô jogando, porque eu faço outras coisas além de assistir anime e ler mangá. E ainda, por incrível que pareça, nem sempre é BL. Agora vamos falar então sobre esse 4º episódio. O episódio começa com foco no Tsuge, aquele amigo de faculdade do Adachi, para quem ele foi pedir alguns conselhos, né? E que o Adachi acabou descobrindo que ele não era a melhor pessoa para aconselhar ele, não. A gente vê um pouquinho da rotina dele, agora ele adotou um gatinho, o gato sempre acorda ele mais cedo. Gente, eu vivo tão isso, eu entendo tanto ele, porque o Rengar, o meu gatinho, ele me acorda fielmente 6 horas da manhã pra dar comida pra ele. E às vezes eu só quero dormir mais tarde, ele me acorda às 6 horas da manhã. Mas tudo bem, ele é tão fofinho, nem me importo. Eu acabo superando, igual o Tsuge aqui, e acabo me tornando uma pessoa ainda mais matinal. Então o Tsuge tá disposto a tentar ser produtivo naquele dia, terminar o capítulo que ele tá escrevendo. Ele é interrompido pelo entregador que veio trazer algumas coisas pra ele. E aí ele parece não gostar muito desse entregador, né? Um cara novo, antes era outro que fazia as entregas na área e tal. E aí quando ele vai pegar o pacote, ele acaba tocando no entregador e escutando os pensamentos dele. Isso, ele também se tornou um virgem de 30 anos. No dia anterior, se eu não me engano, foi aniversário de 30 anos dele. E ele acabou adquirindo os mesmos poderes do Adachi. Ele escuta então que se não gostar muito é recíproco. O entregador também parece que não vai muito com a lata dele. Só que o entregador muda completamente a expressão fechada e carrancuda dele quando ele vê o gatinho do Tsuge. Ele pede inclusive para poder acariciar o gatinho. O Tsuge mais uma vez escuta os pensamentos dele e percebe que ele tinha visto esse gatinho na rua e ficou muito contente por ele ter sido adotado. E o Tsuge assiste aquilo tudo meio perplexo ainda pelo que ele tá absorvendo. Ele tá escutando os pensamentos do rapaz e ele perde completamente o foco quando ele olha pro rosto do rapaz em 1, 2, 3 vezes e vai achando ele cada vez mais fofo quando ele tá ali animado, acariciando o gatinho, e aquilo derruba definitivamente ele. Ele não consegue tancar a fofura do entregador e inclusive ele lembra do Adachi, da história que o Adachi contou sobre os poderes que conseguiu e que ele achava que era baboseira, e agora ele percebe que ele também tem esses poderes. Esse rapaz, inclusive, é o Minato, né? O entregador da região do Tsuge, que é um jovem, que a gente logo pra frente conhece um pouco mais dele. E aí a gente tem mais uma interação, uma outra entrega que ele foi fazer, né? E antes dessa entrega acontecer, o Tsuge ele simplesmente não conseguia mais se concentrar. Ele só conseguia ficar lembrando do rosto fofo daquele menino. Ele não consegue mais escrever o capítulo, ele tá sendo inútil, porque tudo que para na cabeça dele é aquele rosto fofo do rapaz quando ele viu o gatinho. Quando ele vem fazer uma outra entrega, inclusive o Tsuge convida ele se ele não quer entrar e acariciar o gato e tal, que é chamado de Udon. O Tsuge deu o nome de Udon pra ele, porque quando ele encontrou o gatinho, ele tava abandonado dentro de uma caixa de macarrão instantâneo, o que é bem divertido, né? Então aí a gente tem uma pequena interação ali entre eles, né? O rapaz ali acariciando o Dom enquanto o Tsuge assiste aquilo, e mais uma vez os pensamentos do rapaz, né? Que ele achou que o cara era só mais um cuzão, mas que na verdade ele percebe que o Tsuge parece ser um cara legal. O que a gente escuta, inclusive, dos pensamentos do Minato é justamente que ele achava que o Tsuge era só um cara estranho fazendo alguma coisa estranha porque vivia sozinho daquele jeito, mas que ele tava preocupado porque ele não pôde fazer nada pelo gatinho, né? A gente vê esses dois pensamentos dele
mas ambos ele acaba dispersando, porque ele já não precisa mais se preocupar com o gatinho, porque vê que ele tá em boas mãos e que o cara, ele não é um cara estranho como ele pensava, ele até que é bem legal. E o Tsuge acaba escutando isso tudo, porque tudo acontece enquanto os dois estão juntos alimentando o Dom, e ele acaba tocando no Minato, e inclusive ele convida o Minato se ele quiser voltar ali pra ver o Dom de novo, porque afinal de contas ele percebeu que o gatinho parece gostar dele. E o rapaz se sente constrangido pelo convite, mas empolgado, ele fica todo coradinho, com uma cara toda constrangida, mas ele aceita o convite, ele diz que a próxima vez que ele tiver uma entrega por perto, ele pode acabar entrando e vendo o gatinho de novo. E mais uma vez aquela carinha fofa, grata e constrangida do Minato derruba completamente o Tsuge, que não consegue lidar com esse poder, ler os pensamentos do rapaz, e aquele rosto fofo dele deixam ele completamente em choque. E Tsuge e o Adachi saem juntos pra beber, né, pra poder conversar. O Tsuge quer inclusive tirar a oportunidade para perguntar sobre esse poder pro Adachi, né, e o Adachi tá contando sobre o acontecimento anterior, alguns dias antes no karaokê, quando o Kurosawa salvou ele e a Fujisaki, né, de uns caras que estavam mal encarados. Ele fala, né, que ele tentou ser o herói da moça no momento, mas ele sabia que não ia conseguir lidar com os caras, e ele acabou sendo ofuscado pela atitude heróica do Kurosawa, que apareceu e lidou com aqueles caras muito facilmente. A questão é que o Tsuge percebe que, por mais que tenha acontecido assim, que o Adachi tenha se sentido menor naquele momento, ofuscado pelo Kurosawa, ele parece ter gostado do que aconteceu, ele parece ter gostado daquela atitude do Kurosawa, e ainda o Tsuge vai observar que é a primeira vez que vê o Adachi contar histórias sobre o trabalho dele pro Tsuge, que parece que ele tem gostado mais daquilo. Inclusive o Adachi para e pensa nisso, realmente, desde que ele conseguiu esses poderes, que ele achava que era uma droga inicialmente, os dias dele têm sido muito mais cheios de emoção, muito mais cheios de intensidade, principalmente depois que ele ouviu o pensamento do Kurosawa, os dois acabaram se aproximando um pouco mais, e aí ele percebe que desde que ele sabe sobre tudo isso, ele fica sempre muito nervoso e não sabe como lidar quando tá perto do Kurosawa. Então o Adachi pergunta, né, tá, tu não queria me perguntar alguma coisa? Só que eles são interrompidos pela comida que chega, e quando eles são interrompidos, o Tsuge, ele meio que trava, porque é um assunto que é muito difícil de abordar, né, sobre esse suposto poder. Então eles comem, depois eles estão indo embora, mais uma vez o Tsuge tenta abordar esse assunto, só que quando ele começa eles são interrompidos por uma discussão aparentemente de um casal que eles assistem de longe. Uma mulher muito bonita conversa com um homem, discute com ele, parece estar pedindo desesperadamente para poder ficar na casa dele, e o homem recusa diversas vezes, tenta lidar com ela sem aceitar isso, mas ela insiste desesperadamente, e aí o Adachi percebe que aquele homem é o Kurosawa, e aquela mulher linda tá lá pedindo pra dormir na casa dele mais uma vez, e isso deixa o Adachi completamente em choque. O Adachi simplesmente não consegue mais lidar com nada que tá acontecendo em volta dele, nem mesmo liga mais pro que o Tsuge queria falar com ele, ele só fica pensando sobre aquilo ali, né, porque ele ficou pensando, será que é uma das ex-namoradas do Kurosawa? Porque ele sabe que o Kurosawa tem ex-namoradas, né? Mas será que é uma delas? Será que eles estão voltando? O que está acontecendo? Ele fica pensando sobre aquilo, mas não consegue digerir essas informações e os sentimentos que estão passando nessa hora. Então, sem conseguir lidar com aquilo direito, ele simplesmente decide ir embora. Afinal de contas, ele sabe que o Kurosawa deve ter ex-namoradas, que ele é um homem bonito, cobiçado, mas ver aquilo, lidar com aquilo não é fácil. E mais uma vez, a chance do Tsuge de falar sobre esses poderes acaba se perdendo. Ele inclusive vai para casa debaixo da chuva durante a noite, e ele anda durante um bom tempo sem conseguir absorver direito o que ele acabou de ver, né? Como eu falei, ele tá ali pensando que ele sabe que o Kurosawa tem ex-namoradas, né?
que não surpreende ele, só que vê ele com aquela mulher bonita por perto, e daí ele sente um aperto no coração e ele não consegue entender o que ele tá sentindo naquele momento. No dia seguinte, na empresa, o Kurosawa acaba descobrindo que o Adachi não foi trabalhar. O Adachi, ele ficou em casa porque ele acabou pegando uma febre, ele chegou encharcado e nem se secou direito pra ir dormir, e ele acabou ficando febril, né? Ele acabou pegando uma gripe, um resfriado. Então ele fica ali de cama, acabou não indo trabalhar. Ele não tem nem nada pra comer em casa, tudo que ele tem na geladeira é uma lata de cerveja e um pote de geleia. Então ele só acaba aceitando que ele tá muito fraco pra cozinhar, não tem como ir comprar. Ele só acaba deitando pra dormir de novo, pra ver se aquilo passa. Só que nem dormir é fácil, porque ele mais uma vez fica pensando sobre aquilo que ele viu na noite anterior. O Kurosawa com aquela mulher tão bonita que, claro, eles formavam um belo casal, mas digerir aquilo não é fácil. E mais uma vez ele volta a se sentir tonto, com um aperto no coração, mas ele só tá achando que aquilo ali é tudo por causa da febre. Enquanto ele dorme, ele acaba sonhando, relembrando algumas coisas do passado dele, né? Principalmente do seu passado romântico. O último grande trauma dele aconteceu 5 anos atrás, num encontro entre colegas de trabalho, ele, outro colega e 2 meninas, onde saber que ele é um cara, tipo, na época de 25 anos, que nunca teve uma experiência amorosa, acabava afastando as meninas com quem ele tentava se relacionar. E aí ele lembra do tanto da sequência direta de traumas românticos que ele teve quando ele era criança, quando ele era adolescente, quando ele já era adulto. Ele sempre acabou tomando um fora, ou ele sempre acabou sendo trocado por alguém, e aí aquele acontecimento com aquela colega acabou sendo meio que a gota d'água. Dali pra frente, esses traumas dele, que dificultavam qualquer tipo de relacionamento romântico, acabou só se potencializando e afastando ele ainda mais de qualquer tipo de relacionamento. A pouca segurança que ele tinha sobre isso acabou indo embora, e ele mesmo passou a fugir desse tipo de coisa. Então ele acorda com uma campainha tocando desesperadamente na casa dele. Ele acorda muito irritado porque tudo que ele queria era descansar por causa do resfriado. Quem toca a campainha é o Kurosawa. Já é noite, né? O Adachi acabou dormindo o dia inteiro, e o Kurosawa, depois do trabalho, foi encontrar ele. E ele mostra que fez diversas ligações que o Adachi não atendeu, então ele ficou preocupado e conseguiu o endereço da casa do Adachi e foi até lá. Ele se mostra genuinamente preocupado, e sabendo como o Adachi passou o dia, ele ainda acaba se oferecendo e entrando pra preparar alguma coisa pro Adachi comer. Enquanto o Adachi come a refeição preparada pelo Kurosawa, né, que claro, tá uma delícia, porque ele é excelente nisso, o Kurosawa faz diversas perguntas sobre como foi o dia dele, preocupado com aquele resfriado, e o Adachi meio que não fez nada, ele só ficou dormindo, ele nem foi ao médico. O Kurosawa, preocupado, então aproxima o rosto do Adachi pra ver se ele tá febril, porque ele descobriu que o Adachi nem isso verificou, porque nem termômetro tem em casa. Então ele encosta o rosto do Adachi pra verificar isso, e claro, pega o rapaz de surpresa naquela investida. Ele escuta mais uma vez os pensamentos de um Kurosawa aliviado, porque no final ele tá bem, ele tá sem febre, mas o Kurosawa ainda fala pra ele que ele deveria se cuidar, ter um termômetro em casa, já que ele mora sozinho e tal, né, e se ele não melhorar, ele precisa ir ao médico. E aquilo realmente, aquela cena, aquele acontecimento pegou o Adachi bem de surpresa. Enquanto o Kurosawa organiza algumas coisas, o Adachi observa de longe e fica se perguntando qual é o problema daquele homem. Afinal de contas, por que ele é tão legal e dedica tanto tempo ao Adachi, se ele é tão bonito e todo mundo gosta dele, ele pode ter quem ele quiser. A própria ex-namorada, supostamente, que o Adachi viu da última vez, é uma mulher linda. Por que ele se dedica tanto a um cara como o Adachi? Quando o Kurosawa então tá prestes a ir embora, ele dá algumas orientações e cobra que o Adachi vá ao médico amanhã se ele não tiver melhor, mas percebe que o rapaz continua muito pra baixo ainda. E o Adachi acaba
cuspindo aquelas palavras, confessando que ele nunca teve ninguém, exceto a própria família, que fizesse esse tipo de coisa por ele, que cuidasse dele, e que ele tá surpreso e não entende por que o Kurosawa se importa tanto. E ele ainda acaba confessando o quão patético ele se sente nessa situação, mas na cabeça dele, instantaneamente ele se arrepende, porque ele tava se sentindo tão mal, tão pra baixo, que ele acabou soltando essas coisas, né, confessando essas coisas pro Kurosawa, que provavelmente nem queria ouvir, ou que ele achava que não queria ouvir. Então o Kurosawa dá um chacoalhão no Adachi, ele diz que não é bem assim, que o Adachi não é patético e que a pessoa que um dia namorar o Adachi vai ser uma pessoa muito feliz. Que inclusive é comer juntos, ir a encontros, andar de mão dada, todo esse tipo de coisa vai acontecer pela primeira vez com quem namorar o Adachi. E essa pessoa teria que ser muito idiota pra não ser feliz por ser a primeira pessoa a estar fazendo aquelas coisas com um cara como o Adachi. E o Adachi, inclusive, escuta os pensamentos do Kurosawa, né, que diz que ele, pelo menos, seria a pessoa mais feliz do mundo se ele fosse a primeira pessoa do Adachi em tantas coisas, e que se fosse com ele com certeza valorizaria muito cada um daqueles momentos. É legal, inclusive, que quando o Kurosawa tá falando, ele começa a listar as coisas, né, tipo, andar de mão dada, encontro, não sei o que, não sei o que. Ele fala ainda assim, ó, e outras coisas mais. Gente, isso aí é o toque de perversidade, né? É o toque sem vergonha do Kurosawa sobre as coisas que ele tá pensando, né? Pra deixar bem entendido pra gente. Mas a questão é que o Kurosawa falando tudo aquilo, mais a parte dos pensamentos que o Adachi escutou, né, de como ele ficaria feliz se ele fosse essa pessoa, acabam deixando o Adachi ali perplexo. Ele não tá conseguindo absorver aquilo tudo, ele só fica ali em choque de escutar algo tão legal, e parece que os traumas românticos da vida dele vão ficando pra trás nesse momento. Parece que se abriu um outro mundo pra ele. Enquanto o Kurosawa percebe que nesse momento o Adachi ficou com o rosto ainda mais vermelho, deduz inclusive que seja febre, mas a gente sabe que é que ele tá tentando absorver aquelas coisas legais que ele escutou, né? Como na real são os sentimentos dele pelo Kurosawa que começam a transbordar, então a gente percebe os sentimentos dele. Ele percebe que todos os traumas e falta de experiência romântica que ele tinha acabou criando um certo tipo de aversão a relacionamentos, e transformou ele num cara ainda mais covarde em interagir com outras pessoas, tanto que ele completou 30 anos de idade ainda virgem. Só que nesse momento ele percebe que parece que não se sente mais assim, que quando ele conversa e sente, escuta os pensamentos do Kurosawa em relação a ele, parece que isso tudo passa. E parece que ele quer viver aquelas coisas. Parece que esse tipo de sentimento em relação a relacionamentos mudou. E ele sente que ele não se importaria e adoraria que todas as primeiras vezes dele fossem com o Kurosawa, sabe? Todas as primeiras coisas que ele faria em um relacionamento fossem com o Kurosawa. Então ele percebe que aparentemente o motivo pelo qual ele ficou tão chateado ao ver o Kurosawa com uma mulher que ele imaginava ser a ex dele é porque ele percebeu o que ele sente realmente pelo Kurosawa, né? Ele inclusive começa a dizer algumas coisas meio sem noção nessa hora, né, pro Kurosawa, porque as palavras simplesmente começam a brotar dele. E daí ele tá prestes a fazer o que seria uma declaração, se confessar, né, expor como ele realmente se sente, e eles são interrompidos por uma voz feminina. A mulher que o Adachi viu com o Kurosawa da outra vez chega. O Adachi tá ali meio já, né, interrompido e achando que vai ainda ter que presenciar uma briga de casal do Kurosawa com aquela mulher bonita. Só que as coisas caminham para um lugar diferente, a gente descobre que ela, na verdade, é irmã do Kurosawa. Aparentemente ela tá com problemas no relacionamento, queria dormir na casa do Kurosawa, ela só quer ficar fora de casa, né, até que o namorado, o marido dela, peça desculpa. A mulher deve ser problemática, tá uma confusão. Mas o Adachi fica ali então embasbacado com aquelas informações
mas realmente ele se sente aliviado nesse momento. Ele percebe que ele ficou muito aliviado de saber que aquela moça ela é irmã do Kurosawa e não a amante dele. Inclusive ele começa a perceber que os dois realmente são parecidos. A mulher, totalmente confiada inclusive, ela pede se o Adachi não teria um lugar para ela ficar enquanto essas coisas não se resolvem. O Kurosawa sai em defesa da Adachi, tipo assim, né, podando ela, cara, que mulher confiada. E depois ela ainda sugere então que ela fique na casa do Kurosawa e o Kurosawa passe um tempo com a Adachi. Afinal de contas, que divertido seria morar com um colega de trabalho. E aí, claro, 1000 pensamentos passam na cabeça do Kurosawa. Ele sendo o maridinho perfeito, preparando o café da manhã enquanto seu fofo marido dorme profundamente. E aí a imaginação dele vai longe, imaginando como poderia ser os dois vivendo juntos, assim, traços de relacionamento muito bobos, tipo as escovas de dente juntas, e ele fica ali imaginando isso, e daí essa ideia parece maravilhosa, e ele diz que realmente isso parece muito divertido, poderia ser muito divertido. Então a irmã dele pensa, então é isso, tudo resolvido, fechou, Adachi cuida bem do meu irmão, hein? E ela simplesmente vai embora com a chave do Kurosawa e deixa o Kurosawa ali para passar a noite com o Adachi e para passar alguns dias na casa dele. Enquanto o Adachi tá ali simplesmente sem conseguir organizar todas as informações que ele acabou de receber, sem conseguir entender o que realmente acabou de acontecer, tudo tão rápido, ele percebe que o Kurosawa vai morar com ele. E o Kurosawa tá ali com uma carinha gentil dizendo para ele, ai, conto com você, cuide de mim, né? Conto com você, com o Adachi. E o Adachi, assim, ali, tentando absorver aquilo tudo que acabou de acontecer. Pra alegria do Kurosawa, agora chegou um lugar onde ele vai ser feliz. Agora ele vai passar mais tempo com a Adachi, morar com a Adachi, a vidinha de casal que ele sempre sonhou. E agora isso vai dar margem pro Adachi escutar muito mais coisas, entender muito mais o Kurosawa. E inclusive vai acabar apressando um pouco sobre como ele lida com os próprios sentimentos em relação ao Kurosawa. Ele vai passar muito mais tempo olhando pro colega, então isso vai acabar forçando ele muito mais a organizar os próprios sentimentos e a entender como lidar com aquilo tudo. Gente, como pode? Cherry Magic só fica melhor, né? Inclusive até a produção parece que depois daquele segundo episódio que parece ter sido uma bosta, ele voltou a dar uma melhorada, mas o primeiro ainda foi o melhorzinho. Mas assim, acho que o ritmo de Cherry Magic ajuda muito a gente a gostar da adaptação, né? O ritmo da obra original já ajuda muito, então tá tudo bem legal, a coisa tá caminhando pra uma coisa mais divertida ainda. Tenho certeza que muitas pessoas que não conhecem a história vão adorar o Tsuge e o Minato juntos. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí quantas vezes você quiser sobre o que você achou do capítulo, o que você quiser comentar, as expectativas para os próximos episódios. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!